de amor. Bom dia aos companheiros aqui presentes. Bom dia a todos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de sábado, desse horário. Teremos outra hoje à tarde, às 17 horas. Temos agora, na parte da manhã, a nossa obra social Antônio de Aquino. Está funcionando lá no andar de cima, onde todos são muito bem acolhidos. Quando chegam, tomam o café da manhã. Tem todo o tratamento aqui evangélico e médico e dentário. Não necessariamente o tratamento médico e dentário no sábado, mas é só marcar e voltar no dia que tivermos o profissional para atender. Temos toda a parte de evangelização para crianças, desde o berçário, para os jovens, para os adultos. Então, nós temos um trabalho muito bonito da nossa obra social. E, como não pode deixar de ser, a gente sempre pede o auxílio de todos, para que a nossa casa funcione, para que todos possam ser atendidos. Nós precisamos da colaboração de todos. Quando vamos fazer as nossas compras, lembrar de comprar 1 quilo a mais, ou de feijão, ou de arroz, de açúcar, o que tiver, de café, o leite, para ajudar na alimentação deles, porque também fazemos as cestas básicas. Então, precisamos de muita ajuda. Ajuda também do material de limpeza. A nossa casa é muito bonita, é tudo muito clarinho. Mas se a nossa casa, onde a gente mora, que é muito menor do que isso aqui, a gente gasta o material de limpeza, a gente imagina aqui o que se gasta, não é? Tudo que a gente usa para fazer a faxina na nossa casa, a gente usa aqui também. Só que aqui em escala maior, porque a casa aqui é muito grande. Por isso, nós sempre pedimos a ajuda de todos. Temos reunião pública quarta-feira, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Quarta-feira temos o trabalho da cura. Então, quem precisar de atendimento, após a reunião, permaneça no mesmo lugar, que virá um médium da casa conversar e ver da necessidade de se tomar o passe de cura. Lembrando sempre que só de estarmos aqui, neste salão, onde os espíritos já prepararam o ambiente para nós, por isso é um lugar assim que a gente fica em silêncio, a gente não come nada aqui dentro, não faz lanche aqui dentro. Por quê? Porque é um ambiente que já está purificado. Os espíritos amigos estão aqui trabalhando, velando por nós. Então, a nossa atitude tem que ser de muito cuidado, de muita disciplina, em respeito a todos eles. Então, se viermos mais vezes à casa espírita, se frequentarmos um número maior de dias da semana, viermos à nossa casa, se participarmos dos trabalhos da casa, se fizermos os cursos da casa, nós já estaremos fazendo bem enorme ao nosso espírito, com certeza, com certeza. Porque cursos nós temos aqui a semana toda, em vários horários. E a doutrina espírita requer isso, que a gente estude. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, mais a gente sente necessidade de estudar. O verdadeiro espírito é aquele que faz o esforço para melhorar. E um dos esforços é o estudo. Não vamos esquecer disso. Nós também temos uma novidade agora, nós temos ali o nosso brechó, e está ficando tão bonitinho que eu vou copiar o que os nossos companheiros lá do SEMA, eles chamam de brechique. Eu acho que eu vou chamar de brechique também, porque tem umas coisas bem bonitinhas lá, né? Não está melhor esse nome? Então, nós já temos ali, começamos nessa semana, então nós só temos uma arara ali com roupas, mas já temos alguns sapatos, já foram vendidas algumas peças essa semana. Então, após a reunião, quem quiser, dá uma entradinha ali na livraria para dar uma olhadinha. Quem quiser colaborar também, quem tiver uma roupinha, um agasalho, desde que esteja em muito bom estado, que possa ser vendido
que aquilo ali nós estamos vendendo para ajudar a nossa casa. A gente tem muita despesa aqui, né? Nós temos luz, o ar-condicionado, água, nós pagamos todas as taxas, todos os impostos que se pagam quando a gente tem a nossa casa própria. Então, a casa aqui também tem muita despesa. Por isso, nós precisamos desses detalhes para ajudar a manutenção da nossa casa. Então, quem quiser colaborar com alguma coisa, traz para ser vendido aqui. São vendidos a preços bem baratinhos, que são peças que são usadas, já foram usadas, mas eu já vi, até na terça-feira, eu vi roupas ali com etiqueta. Tem gente que compra, depois se arrepende, ou porque não caiu bem, não experimentou, né? Se arrepende. Então, tinha roupa ali com etiqueta, então, roupas novas. Então, vale a pena dar uma olhadinha. E a gente vai sentindo que aquilo vai se ampliando e melhorando cada vez mais, certo? Hoje nós vamos ter o nosso companheiro Paulo José, que vai nos falar do Livro dos Espíritos, e durante o passe, o nosso companheiro Léo vai nos falar do Evangelho, capítulo 27, Pedi e obtereis, e hoje dos itens 5 a 8. Eu vou ler um pedacinho aqui do item 5, do item 6. No item 5, é uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, em que diz assim: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. E Kardec nos fala assim: há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio de que, sendo Deus conhecedor de todas as nossas necessidades, é inútil expô-las a Ele. Acrescentam ainda que nossas súplicas não podem mudar os desígnios de Deus, porquanto tudo no universo se encadeia por leis eternas. Há leis naturais e imutáveis, que, sem dúvida alguma, Deus não pode anular segundo o capricho de cada um. Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é muito grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, nós muito te agradecemos, Senhor, por ter nos intuído iniciarmos tão bem o nosso dia, estando aqui no nosso CEAP, na nossa casa de amor, onde nos sentimos, Senhor, tão bem acolhidos pelos companheiros encarnados e pelos nossos queridos desencarnados. Então, Senhor, nós te pedimos as tuas bênçãos para os companheiros que vão nos dirigir a palavra nesta manhã. Vamos pedir as tuas bênçãos também, Senhor, para todas as tarefas que estão sendo realizadas neste momento. Que todos possam estar imbuídos do teu amor, da tua paz, do teu equilíbrio. E assim, Senhor, agradecidos pela grande oportunidade que temos de conhecer a doutrina espírita, agradecemos por ter esta casa de amor que nos acolhe. Nós pedimos, Senhor, a tua permissão, a permissão dos espíritos queridos que aqui trabalham e a permissão de Deus, nosso Pai, para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O estudo do Livro dos Espíritos, que o nosso companheiro Paulo José vai nos falar, está no capítulo 7, das questões 330 em diante, e o título é Prelúdio da Volta. E Kardec perguntou assim: sabem os espíritos em que época reencarnarão? E eles responderam: pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Subpergunta A: então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Certamente assim é. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro.
Muito bom dia, meus irmãos, irmãs, aos queridos companheiros da mesa. É uma profunda alegria retornar a esse porto seguro, essa casa de luz, de muita luz. Eu lembro quando a Gracilde estava dando os primeiros convites, né? As primeiras informações para nós aqui. Como a espiritualidade prepara uma casa de amor para nos receber. O que ela estava falando ali tem muito sentido. Se a gente abrir o coração, abrir os ouvidos, os olhos, o sentimento de gratidão por estarmos sentados nesse pronto socorro de Deus, que é toda uma casa espírita séria, envolvida em tirar o adepto da ignorância, do erro, dos desacertos da vida, envolvida em mostrar para todos que buscam esse pronto socorro uma solução adequada, racional, polida da realidade do que somos, o que seremos, o que estamos fazendo aqui. A doutrina espírita, ela tem assim uma beleza de passar para todos nós, que todos nós somos o arquiteto da nossa vida, vivendo num mundo de escolhas. Em realidade, tendo um sentido assim mais aprofundado de cada um dos nossos sentimentos, dos nossos pendores, gostos, atitudes, atos, chegamos à seguinte conclusão: somos 100% responsáveis pelas nossas escolhas, pelos nossos atos. Nós, através das nossas escolhas, começamos a plantar, a arquitetar a nossa vida atual e a nossa vida futura. O futuro é fruto da realização do hoje, do agora. Eu estive há uns 2 meses atrás, vindo aqui quase que diariamente, e pude perceber como funcionam os bastidores dessa casa de amor. Tive nos estudos, que são belos, como ela falou, a semana toda, de domingo a domingo, só trazendo luz para a gente, só trazendo luz para a gente. Luz é o quê? É informação. Conhecimento causa o quê? Transformação, crescimento, visão, amplidão. E aí o que eu percebi? Além de desfrutar um mês aqui, visitando, principalmente sendo socorrido, e muito bem socorrido, muito bem aparado pelos médiuns da casa, que conservam dentro deles a fidelidade a Jesus, a Kardec, a esta casa, a essa causa. Eu percebi em todos ávidos por estudar, por descobrir, por compartilhar, por distribuir entre os que vêm à nossa casa uma fatia de amor que cada um possui. E aí eu falei, puxa vida, pena que eu moro muito longe, senão eu estaria aqui quase que diariamente. Então é preciso a gente sondar, é preciso a gente mergulhar. Uma vez eu ouvi a nossa Gracilde falando assim, não adianta vir uma reunião pública, tomar passe, até que adianta, né, um pouquinho, né? Tem resultados, mas colher resultados longos, bons resultados, tem que perseverar, né? Tem que vir 1, 2, 3,
e imantando a mente, o espírito de informações, deixando o teu anjo da guarda agir mais diretamente em você, quando você está aqui, se propondo a ouvir a mensagem de Jesus. E aí o que vai acontecendo? Uma limpeza psíquica e espiritual em cada um de nós, e a gente vai se promovendo ante a vida espiritual, enxergando um pouco mais, muito além dessa visão que a sociedade nos passa. Isso aqui é uma visão muito objetiva para a sociedade do que é a vida. Todos nós nascemos e aprendemos que a vida só existe nesse conceito aqui. Vou passar aqui um pouquinho para eles. Será que isso aqui é a vida? Nós viemos para a Terra para começar como um bebezinho lá no início da escada, né? O bebezinho começa lá no início da escada, dá o primeiro choro. O primeiro choro, o primeiro grito é o quê? Opa, estou na Terra. Me dá o meu Wi-Fi aí. Aí se torna uma criancinha com a mochilinha, vai para o prezinho, não sei o que lá, né? Se torna um jovem, uma jovem robusta, bonita, cheia de energia também, né? Cheia de alegria. Aí desperta o sentimento mais nobre, que é o sentimento do amor. Se une, enamora, namora. Chega o momento da grande decisão, da cerimônia matrimonial. Aí, após, vem o quê? Os frutos da encarnação, os filhos. E a escada vai descendo, né? Impressionante que a escada vai descendo. Será que vai descendo? E a gente vai se enchendo de ânsia, de medo, né? Ante o quê? Esse futuro aqui que nos aguarda. Vai descendo, criança, aí vai se tornando um adultão, com a mala aqui, com o terno. Se aposenta, pega o pet para passear. Ótimo, né? Ainda bem que ele pegou o pet para passear, porque a maioria se aposenta e entra em depressão. Não é? Por quê? A ociosidade, o ócio mata, né? Esse aqui ainda pegou o pet, foi inteligente. Depois aqui no último degrau, está com a muletinha, esperando a morte chegar, o fim, acabou. Para quê viver? Para que estar aqui? Não existe. Pronto, acabou. Foi embora. Cadê um sentido? O Espiritismo, há 167 anos, em 18 de abril de 1857, é lançada essa obra, o Livro dos Espíritos, né? Em Paris, numa galeria bem tradicional da França. E esse livro é um marco na história espiritual da humanidade, porque são as vozes do céu, lúcidas. É um mundo tradicional, um mundo objetivo, um mundo mais belo, um mundo original, que nos dirige e que dirige toda a coletividade nas muitas moradas na casa do Pai. É uma civilização fantástica, super apurada, muito, muito inteligente, que sob as ordens de Deus, gerencia os seus filhos nas muitas e muitas moradas da casa do Pai. Então ele veio trazer um dogma, mas não é dogma no sentido de axioma, né? Não dogma no sentido humano, um dogma divino, que é o dogma que a vida continua, a lei também das pluralidades das existências, a lei da reencarnação. Para nós ocidentais, é uma palavra até esquisita, né? Bem esquisita, para nós ocidentais.
Eu lembro que na minha infância, 11 irmãos, aí todo mundo junto ali, não tinha nada, parava de brincar, aí alguns iam para a janela, nós morávamos num apartamento, e alguns irmãos mais velhos se dirigiam para a janela para olhar em volta lá a paisagem, e começava a conversação. Só que eu sempre, desde criança, eu sempre fui curioso, sempre havia dentro de mim uma dúvida, umas incertezas em relação ao que eu era, a minha verdadeira identidade. E aí eu, claro, né, ficava, em vez de ficar brincando com os irmãos da minha idade, eu ficava só unido aos mais velhos, porque eles tinham um pouco mais de conhecimento para passar para mim, assim eu achava, né? E eu lembro que, certa ocasião, eu vi uma das minhas irmãs falando assim, você acredita em reencarnação? Aí quando ela falou essa palavra, sabe? Algo despertou em mim, não é? Não se chama aqueles insights, né, que a gente tem, né? Todos temos esses insights durante a nossa existência. E aí o que você falou, hein? Ah, cara, você é pequeno, né? Desliga, isso não é assunto para você, não. Eu falei assim, esse é assunto para mim, sim, eu quero ouvir. Você falou, repete o que você falou. Ah, esse negócio de reencarnação, que a gente morre e depois volta, né? Aí eu falei, poxa, conta aí onde eu acho isso aí, um livro. Não, nós somos protestantes. Isso é mentira, isso não existe. E 11 irmãos até hoje protestantes, inclusive um pastor, só eu espírita. Então, quando eu me libertei, na fase dos 18 anos, eu falei, mamãe, agora tudo bem, agora a senhora, eu respeitei a senhora até essa idade, mas agora, mamãe, deixa eu seguir a minha vida, deixa eu descobrir o que eu realmente preciso. E, graças a Deus, consegui chegar nesse porto seguro, que é o Livro dos Espíritos, e trazer para mim todas as respostas sérias, objetivas, profundas, que o Espírito Paulo, não é o Paulo José Gomes da Cunha, é o Espírito Paulo ansiava por saber, desejava saber. Após a leitura, a primeira leitura dessa obra, eu falei assim, é isso aqui que eu queria, é isso aqui que eu precisava, é isso aqui que trouxe para o meu coração. Vejam bem, por favor, não estou fazendo proselitismo, não é? Cada um de nós está num degrau da evolução intelectual, espiritual. Cada um está num degrau. Então, esse degrau da vida é lindo, né? Cada um vai subindo, vai despontando aquela mini luz, depois no terceiro degrau, uma luz mais clara, no quarto degrau, no quinto degrau, a luz vai ficando muito mais clara, e aí vai havendo aquele mundo de possibilidades de você devassar e você realmente descobrir a sua essência, o que você veio fazer, o que você é. Então, ao iniciarmos essa nossa fala, vamos voltar do 330 ao item 171, que Kardec diz assim, a justiça da reencarnação. E realmente, né? A reencarnação é uma questão de justiça. Ele faz a seguinte pergunta, bem inteligente a pergunta, sobre o que se funda a reencarnação. Os espíritos superiores respondem, sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Olha o final, que lindo.
somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Dentro do contexto da religião católica, no início, bem no início, a reencarnação era uma característica, um dogma da Igreja Católica. Anos após, houve um concílio, e esse concílio baniu a lei da reencarnação do Instituto Católico, da religião católica. Baniu, segundo uma rainha Teodora. Divaldo tem uma palestra Divaldo Pereira Franco, né, médium baiano, tem uma palestra muito bonita que fala sobre isso. Lá, Divaldo no CELD, está escrito no YouTube, Divaldo no CELD. Então ele fala, né, que uma rainha, uma poderosa chamada Teodora, ela era casado com uma pessoa muito ligada, muito poderosa no meio católico, e ela pediu para que ele intercedesse ao cardeal que tirasse esse dogma, porque o passado dela era tenebroso. E aí ela ouviu de uma amiga que se você não tiver, você vai voltar dentro de um contexto, e aí ela, com muito medo, por favor, retira. É uma história que o Divaldo conta muito interessante, então vocês procurem ver isso, que é muito interessante, porque para tirar o quê? Tirar a verdade, tirar o que não se explica hoje. O que eu percebi na quinta-feira, aguardando o trem assim, sentado num banquinho da estação, uma criança bonita olhou para mim assim, abriu um sorriso e ficou com aquele sorriso assim, aberto um bom tempo. Aí eu olhei para o crachazinho, uma identificação de autismo, né? Aí ela puxou rapidamente a minha mão e começou a bater na minha mão, brincar com a minha mão, com a mão dela. E aí a mãe falou assim, deixa o moço. Eu falei, não, deixa ele. Aí ele ficou brincando com a minha mão, e aí eu tirei a minha mão assim, alisei a cabecinha dele. Quando eu alisei a cabecinha dele, ele deu um sorriso maravilhoso e se jogou nos meus braços. Mãe, deixa o moço. Eu falei, não, deixa ele. Um falando para deixar e outro falando para deixar. E aí aquele menino me envolveu num abraço que eu nunca ganhei. Um abraço demorado, um abraço de poder, um abraço do verdadeiro amor. E a mãe, larga ele. Eu falei, deixa ele. Até que eu deixei ele, aos poucos, me largar. E essa síndrome é uma síndrome que, em qualquer idade, o ser está na Terra, mas ao mesmo tempo não está na Terra. A mente viaja, devagar. E viver uma existência assim, afinal de contas, por que nasceu? Por que não nasceu? Todas são indagações desse benefício da reencarnação. Tem um vizinho que mora no primeiro andar, um jovem lindo, bonitão, grandão, tipo Léo assim, ó. E bonitão, lindo, mas não sabe de nada. Sai andando pelo condomínio, sem rumo, e sai assim, tipo assim, fazendo um gesto que está voando, muito bonito, assim, sabe? E aí? Uma existência toda assim? Eu tive a possibilidade de ir ao enterro da minha mãe, no cemitério de Nova Iguaçu. Aí, foi enterrado em cova mesmo, terra, né? Para que luxo? Para que luxo?
Você vai guardar apenas os despojos. Você vai guardar só o corpo, uma vestimenta. O espírito não está ali, já volitou para a verdadeira região. E aí, aguardando lá o sepultamento, quando foi descer assim a urna mortuária, né? Caixão, dá medo, né? Falar urna mortuária, é mais zen. Foi descendo a urna. Aí, subiu várias baratas em cima da gente, voadoras. E aí cada um teve uma impressão, fez isso. Um se afastou, um saiu correndo. E eu fiquei filosofando. Para aí que a minha mãe vai? Para esse lugar tão tétrico, tão esquisito, que a minha mãe vai? Não, minha mãe não está aí. Minha mãe não vai para aí. Minha mãe vai para Deus. Minha mãe vai retornar para Deus. Que coisa interessante, né? Então são essas experiências. Não acabou. Acabou nos olhos ainda bem limitado da carne, que o espírito ainda não consegue se manifestar, a não ser quando ele começa a aprumar a sua visão holística, espiritual, aí ele consegue perceber, ver, sentir os seus entes queridos ao seu redor, sentir que a vida continua. Deus é Pai, como a lição aqui muito bem falou, né? Muito bem falou, bem clara e objetiva. Então todas essas, entre aspas, anomalias, todo esse sofrimento humano, né, de o ser humano passar uma encarnação, isso tem um propósito. Só para finalizar, um caso muito interessante, Chico Xavier visitava um menino que morava numa região chamada Vila dos Pássaros Pretos. É uma periferia de Uberaba, um lugar muito miserável, sem saneamento básico, sem asfalto, uma coisa. E o Chico, o point do Chico, o Chico adorava ir para ali. Ali levar o evangelho, levar o agasalho, levar o alimento, levar o socorro para toda aquela multidão que vivia ali aos arredores daquela Vila dos Pássaros. E ali morava uma criança toda deformada. O rosto era todo deformado, não tinha braços, nem pés, só tinha um tronco aqui, e o rosto era um rosto que você tinha que ter muita sensibilidade para encarar. E aí o Chico Xavier, ele tinha em companhias pessoas assim muito cultas, inteligentes, médicos, cientistas, empresários, banqueiros, que vinham e faziam questão de, com o Chico, assistir esses casos, acolher, enfim. Aí um deles, um médico, falou assim: Chico, poxa, com todo o respeito, né? Poxa, se o país permitisse a eutanásia, não seria melhor para ele, para a mãe? Aí Chico falou assim: meu filho, na sua visão ainda muito pequenininha, mas na visão que Emmanuel, que é o Chico, que é o mentor espiritual dele, está me passando aqui, esse espírito já teve 5 encarnações, 5 oportunidades. Nas últimas 5 encarnações, esse espírito se suicidou. Se jogava no trem, se jogava no rio, se jogava ali, fazia isso. E agora, o mundo espiritual, para poder ele ser mantido no corpo e cumprir com a sua trajetória de resgate com a lei divina, era necessário ele vir dentro desse formato. Então a lei existe, Deus não castiga nem absorve. Deus determinou leis sábias. Então, o espírita conhece Deus por esse ângulo, que é muito maior. Deus não pune nem absorve.
Deus criou leis. E quando a gente se afasta dessa lei, a gente sofre. A lei humana é mais ou menos parecida, né? Avança sinal agora quando tem aqueles pardais lá. Ninguém avança. Antes, olha como, infelizmente, por obrigação, a gente tem que cumprir a lei dos homens. Então, na forma de Deus é perfeita. O que acontece? Quando eu venho para cá e aproveito esse momento que é a encarnação, que é essa existência de 50, 60, 70, 80, 90 anos, com equilíbrio, né? Buscando realmente o autoconhecimento dos valores espirituais, dos valores morais, cumprindo os meus compromissos materiais, profissionais, com zelo, com amor. O que eu estou construindo? Estou construindo o meu futuro, o meu corpo futuro, né? Então eu sou o autor direto das minhas ações. Isso é lindo, né? Então cada um escreve a sua história. E aí quando chega no mundo espiritual, você vai passar um longo período de aprendizado, de reciclagem espiritual, moral, preparando o seu retorno à carne. Porque o mundo espiritual é muito belo, muito lindo, muito fantástico, mas a gente ali vive na teoria, só no aprendizado, também no trabalho, e muito trabalho. Mas chega um momento, que a gente vai ver aqui mais à frente, chega um momento do despertar, que a gente precisa voltar. E a gente precisa voltar, e existem vários departamentos no mundo espiritual. Departamento do esclarecimento, departamento da união divina, que André Luiz chama ministério, né? E existe um departamento muito bonito e enorme, como aquele campus da UERJ, lá na Ilha do Governador, que é uma verdadeira cidade, né? Você entra lá e você vai lá para dentro, é um mundão aquilo, um mundão. Exatamente, mais ou menos assim, aonde é o quê? Uma estrutura de conhecimento, de pesquisas, né? Para que o aluno saia ali preparado para contribuir com a sociedade, né? Ter um diploma, fazer parte, para que a sociedade cresça e evolua, né? E ali é um campus enorme, como no mundo espiritual existe um campus enorme. Então ali é o Instituto da Reencarnação. E ali você, no momento adequado e certo do retorno à Terra, você é direcionado para lá, passa por processos de conhecimento psicológico, enfim, todo um apanhado de ideias, de estudo, de preparo, acima de tudo, para você retornar à carne. E aí, os engenheiros espirituais, siderais, começam a promover a criação do seu corpo, do seu novo corpo. E aí, aonde está gravada a lei de Deus? Na consciência. Então, se eu lesei alguma coisa, vejamos uma senhora que tem uma forma, que vai fazer um bolo, e tem uma forma, e a forma está toda amassada. Ela vai colocar a massa vai acamar, e a massa vai entrar naqueles locais amassados, né? Quando o bolo estiver pronto, o bolo vai sair certinho? Claro que não, né? Vai sair com o quê? Com os registros da forma. Se a forma está bonitinha, redondinha, o bolo vai sair perfeito. Então ela vai ter que fazer um contorno lá com glacê, com alguma coisa parecida, para esconder ali todo o amassado da forma. Da mesma forma somos nós. Quando a gente reencarna num corpo que tem algumas anomalias, essas anomalias são o quê? Produzidas por quem? Pelo castigo lá do Velho Testamento? Lógico que não. Pelas nossas ações. Então as ações são imprimidas na nova vestimenta. E aí vem o quê? Fumou demais? Claro que nem sempre, hein, por favor. Às vezes, dependendo do que você age no mundo espiritual e faz, dependendo do que você
com todo o amor, com todo o carinho, pretenda voltar para dar valor à vida, de repente você nem precisa vir com efizema pulmonar, porque você fumou 60 anos, desencarnou, lesando o seu pulmão, coração ou coisa parecida. Nem sempre. Deus é justo. E o Espiritismo abre esse leque para nos mostrar que há possibilidades, de acordo com um arrependimento, a reparação às vezes é bem mínima. Então isso é justiça, isso é Deus. E aí, ele vem dizendo aqui, no Retorno ao Mundo Espiritual, que ela leu, né, na 330, se nós, os espíritos, né, conhecemos a época em que teremos de reencarnar. E aí é muito legal, a gente está lá no mundo espiritual, né? E aí a gente começa a pressentir. Ele diz assim: eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima, sabem que deve retornar ao corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Então, todos nós, a única certeza que a gente tem, qual é? Que um dia nós iremos desencarnar, né? Deixar essa vestimenta. E essa força aqui que mexe, que fala, essa inteligência dos olhos que se voltam para mim, que estão antenadas nas lições imortais do Livro dos Espíritos, isso só é o Espírito que está se manifestando no corpo para que nós hajamos dentro dessa interação. Por que assim? Imagine um corpo sem espírito. É como essa cadeira. Totalmente inerte, né? Parada. Então, o que dá vida, o que preenche, é essa energia que é o espírito. E o espírito manipula o quê? O cérebro. O cérebro manipula o quê? Os órgãos, os sentidos. Isso é muito lindo, né, meus irmãos? E aí na 330, a reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita? Como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Seguramente, assim o é. Então, estou lá no mundo espiritual. Posso ficar estacionado? Aqui tem acho que na 333. Aqui, 333. Estou lá no mundo espiritual. Lá é o melhor, né? É o lugar original nosso. Isso aqui é um momento temporário de experiências, de troca de experiências, de manifestação linda do que somos. Somos seres inteligentes do universo. Olha que coisa linda. Kardec pergunta lá na 23 do Livro dos Espíritos: o que é o Espírito? O que somos nós? Como eles a definem? Os Espíritos são os seres inteligentes do Brasil, do planeta Terra, do universo. Profundo isso, muito profundo. Olha o que somos. Quando Jesus disse assim, buscou uma multidão e falou assim: eu sou. Está aqui, eu até trouxe aqui. Olha a palavra de Jesus. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Será que a gente já parou para pensar na grandeza do que somos? Jesus falou: eu sou. Ele afirmou. Ele foi poderoso, né? Eu sou. E às vezes a gente fala assim:
Eu sou o Paulo, né? E a gente recebe o elogio, que é isso, quem sou eu? Você é isso mesmo, eu sou, não é? Recebe um elogio e fica lá, quem sou eu? Sou isso que você está falando, não. Aceita, principalmente quando o elogio vem sincero, da alma, do coração. Então Jesus falando novamente ao povo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Será que a gente está seguindo Jesus? Se a gente efetivamente estiver seguindo Jesus, a gente terá a luz da vida. O que significa isso? Ter a luz da vida. Imaginem acordar numa parte hotel, alguma coisa fora do nosso lar, né? Num ambiente totalmente estranho a gente. Você chega assim já com sono pesado, dorme. E aí você abruptamente na madrugada acorda e aquilo tudo escuro e você começa a se identificar onde eu estou. E você começa a entrar em pânico até você conseguir se aproximar do botão da luz. Quando você aciona a luz, você acionou o quê? A razão. Opa, ai, calma. Eu estou no hotel tal. Isso sempre acontecia comigo. Eu viajava muito para São Paulo, há uns anos atrás, a trabalho. E São Paulo é uma loucura, né? Nem sempre você acha aquele hotel que você gosta, você acha lugar. Se você não fizer uma reserva de uma semana atrás. Aí eu ia para o primeiro que achava. E aí, médium, né, sensitivo, trabalhava o dia todo, chegava e aí, pum, caía na cama. Peraí, só um pouquinho, daqui a pouco eu vou tomar um banho. Caía na cama e sono pesado, né? De repente despertava assim, aí onde eu estou? Será que eu desencarnei? Então é essa a impressão. Não? O que ele fala aqui? Mas terá a luz da vida. A luz o quê? Conhecimento. Esse conhecimento é estar com Cristo. Quando eu sigo e afirmo também, eu sou a luz. Nós somos a luz. Ele afirmou, vós sois deuses. E depois, o que ele falou? Brilhe a vossa luz. Essas afirmações foi lá para o papagaio, foi ali para a árvore. Não. Ele esteve conosco, vivo, em corpo, mente e espírito, e conseguiu passar para a gente essas lições, que tem muita beleza, muita profundidade, não é? Então, sempre lembrem, se a tristeza, a melancolia, né? Isso vai chegar, isso não tem como, né? Faz parte dessa oscilação da nossa vida, faz parte, mas lembre da afirmação de Jesus, eu sou, vós sois a luz do mundo. E aí, ele fala na 383, se um espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana, lá entre os espíritos no mundo espiritual, né? E não tivesse a ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado no plano espiritual? Não quero não, aqui está muito bom o nosso lar, todo mundo vibra na mesma faixa, todo mundo pensa igual, né? É assim. Aqui não, né? Aqui cada um tem a sua singularidade, a sua expressão, a sua manifestação. Isso é legal, sabe por quê? É legal porque eu aprendo. Com um outro, vou aprendendo. Cada um vai passando para nós as lições, o que aprenderam, o que vivenciaram. E eu vou vendo, poxa, aquele ali errou, tem que tomar cuidado. Eu não posso também
ser o mesmo, fazer o mesmo. Poxa, aquela lição dela ali, né? Aquela lição de fé da minha vizinha foi tão boa para mim. Poxa, vou aderir também aquele exemplo dela, dele, enfim. Então, cada um colhendo essas flores, esses conhecimentos um do outro, a gente vai o quê? Dividindo, e dividindo o quê? Se cresce, né? Avança. Já no mundo espiritual, dependendo da região, principalmente a nosso lar, todo mundo vibra em uníssono. Todo mundo pensa no bem, no amor do semelhante, do próximo. Todo mundo está ali, ó, disposto a avançar, a evoluir, a acolher, né? Então isso é muito bonito, mas precisamos o quê? De chegar a Deus. E chegar a Deus é um longo caminho. E esse longo caminho, ele só tem valor se a gente vivencia experiências, mais experiências, vivências, que é a oportunidade da reencarnação. Da reencarnação. E aí ele diz assim, não indefinidamente. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar. Todos, viu, sem exceção, devem elevar-se, pois esse é o destino de todos. Então, chega um momento lá que a gente, a gente lembra no filme, no primeiro filme nosso lá, né? A dona Laura subindo a rampa, né, do Instituto da Reencarnação, né, com o seu parente, indo lá para se internar, preparar o corpo para retornar à Terra. E eles, o que eles sentiam? Tristeza, dor, né? Nós aqui sentimos a mesma coisa, né? Quando um ente querido nosso retorna à verdadeira vida. Claro, por enquanto esse sentimento ainda vive em nós. Mas se a gente pensar bem, ela, esse ente que volta, ele saiu da prisão. Aqui uma prisão. Lá é a libertação. Aqui, nossos movimentos são muito limitados. Você não consegue ter uma percepção de 360 graus, não consegue ter uma amplidão da realidade. Em espírito, todo o seu talento, toda a sua força, todo o seu poder se manifesta, porque o corpo, esse escafandro aqui, que impede essas nossas manifestações espirituais, né? Então isso é bem legal. Na 333, Kardec pergunta assim: o momento da encarnação é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação? Muito maior, sobretudo mais longa. Olha o que eu falei momentos atrás. Na morte, o espírito sai da escravidão. Isso aqui é uma escravidão. No nascimento, entra nela. Muito interessante, né? E a gente pensa, não, aqui você está numa prisão. Quando você se liberta daqui, você vai para o chamado céu, né? 341. A incerteza do espírito quanto à eventualidade da sucessão das provas que vai sofrer na vida futura, né? É para ele uma causa de aflição antes da encarnação? Quer dizer, eu estou lá no mundo espiritual, aí recebi todo o apoio necessário do meu guia espiritual, dos espíritos que preparam a minha encarnação para o meu projeto aqui na Terra. Você vai nascer pai, você vai ter 3 filhos, 5 filhos, você vai ter uma esposa, você vai ter um vizinho muito complicado, uma profissão assim muito... Tudo isso foi 'essa trajetória foi firmada. Lembre-se que cada caso é um caso.
E aí, o que causa em mim lá no mundo espiritual? Receio, né? De não atingir a meta, de não atingir o equilíbrio, de não conseguir cumprir com todo esse projeto de vida aqui na Terra. Aí, ele responde: uma grande aflição, pois as provas da sua existência o retardarão ou o farão avançar, segundo o que tiver bem ou mal sucedido. Por isso que nós estamos aqui, numa casa de amor. Porque quando eu tenho uma informação, passo por o quê? Por uma transformação. A informação renova. A informação consegue transformar o ser em ter o quê? Uma nova visão, um novo foco de enxergar a realidade. E aí, com essa informação, o que acontece? O resultado: vou errar muito menos. Vou errar, mas vou errar muito menos. Não é? Muito menos, porque eu tenho o quê? A fórmula. Falei do bolo. Imagine um ser humano fazer um bolo. Eu vou fazer um bolo. Levantei, vou jogar isso aqui, assim. Vai sair um bolo? Vai sair um bolo, né? Mas que bolo? Tudo tem uma fórmula, um processo. Estou dando fome em você, né? Mas tem uma cantina aqui maravilhosa. No final, às vezes a gente pensa no final é sair correndo. Calma, devagar, toma água ali magnetizada. Olha que planta linda ali, na saída. Coisa, Deus existe. A mão humana, por mais que seja um japonês, não vai conseguir fazer aquilo. O japonês faz tudo, né? Transformou a maçã natural na maçã Fuji. A maçã Fuji é uma invenção japonesa, né? Ele conseguiu, e é gostosa, bem docinha, bem açucarada, mas foi ali Mas ele não consegue fazer aquele arranjo lá, ó. Lembrei o nome, azaleia. Eu toquei nela assim, falei: que isso? Será que é chinês? Não, é de Deus. É tão perfeita que parece que é chinesa, né? Aí eu toquei assim: não, realmente é de Deus. Ninguém criou. E aí, nesses minutos finais, o projeto, todos nós... Divaldo tem uma missão. Chico Xavier, sim, que era missionário. Newton José, sim, que é um grande líder espiritual, né? Os médios aqui da nossa casa, todo mundo é alguém. Da semente ao trigo, quantos estão para fazer chegar à nossa mesa o pão? Do barro até o topo do edifício, quantos estão nessa missão? Todo ser humano é importante naquilo que ele faz. Às vezes, por caminhos distantes, mas todos nós somos iguais. Por isso, quem é quem? Se aos olhos de Deus, todos nós somos alguém. Então, todos nós temos uma missão de ser uma boa tia, ser uma boa mãe, ser uma boa professora, ser um bom pai, ser um bom médico, ser um bom advogado, ser um bom gari. Tudo isso é missão. E alguns conseguem enxergar e desenvolver isso com amor. Tem jeito, né? Segunda-feira tem que encarar. Encarar o quê? Quantos estão sem emprego? Quantos estão vivendo na mendicância, na miséria, porque perderam o emprego? Né? Então, encarar o quê? Vai com prazer, vai com energia. E esses conseguem vivenciar uma encarnação assim brilhante. Um exemplo do advogado que eu conheci, tem um escritório na Rua México. Ele tinha preguiça de engraxar os sapatos e procurava um menininho para engraxar os sapatos dele. E o menininho engraxava o sapato muito bem, com muito zelo. E o menino, ao engraxar o sapato, olhava para ele, sorria, conversava. O menino ia além da graxa. E ele começou a
ter curiosidade e perguntar, você, o que você faz? Eu só faço isso. Você não estuda? Não, estuda, não tenho tempo. Tenho que esses trocados aqui, ajudar a minha família. Faça o seguinte, fala com seus pais, vá no outro dia no meu escritório. Aí foi os pais e ele. Olha, eu gosto do seu filho, estou lá, eu quero ajudá-lo, de alguma forma. Posso contratar aqui ele para fazer alguns pequenos serviços, tipo office boy, servir um cafezinho. Poxa, doutor, caramba, só em tirar ele da rua, né? Mas nada de contrato, né? Vou dar um trocadinho, muito mais que ele ganha, mas vamos ver se ele vai conseguir ter êxito. É uma experiência que eu vou fazer com seu filho. Fez a experiência, o menino era o xodó do escritório. Servia um café sorrindo, né? Ia rápido no banco, pagava as contas, as duplicatas, né? Resumindo, você vai trabalhar, você em meio expediente, à tarde você vai estudar. Concluiu o primeiro grau, o segundo grau, isso é bem tempo atrás, né? Essa história tem uns 20 anos. Concluiu o segundo grau e ele falou assim, agora eu tenho que parar, doutor. Vestibular, não tem dinheiro. Não, vou pagar, você vai fazer o vestibular. Terminando o vestibular, você agora fica o seu critério. O que você vai escolher? Qual a faculdade que você vai cursar? Sinceramente, eu quero direito. Adorei, o ambiente aqui é muito direito. Fez o curso de direito, se formou em advogado. Pasmem, dos 16 advogados, ele é o melhor do escritório. Até hoje, atualmente, ele está trabalhando numa filial do escritório na Ilha do Governador e é o gestor do escritório na Ilha do Governador. Divaldo Franco sofreu por 30 anos uma perseguição de um espírito. O espírito fazia horrores com ele. Muito aprontava com ele. E ele, olha só, eu estou aqui. Está pensando o quê? Você socorrendo essas 1000 crianças por dia, essas crianças, isso aí você não diz nada com o seu passado, com o seu acerto de conta comigo. E perseguia a ponto de jogá-lo numa vidraça, quando ele estava pesquisando, vendo um relógio para comprar, numa joalheria. E ali ficou machucado, se restabeleceu, até que um momento chamaram o Divaldo, tem uma criança lá no lixo, lá fora, jogada no lixo. E aí ele se aproximou da criança, pegou a criança ainda estava com um cordão umbilical ainda recentemente cortado. E umas formigas envolvendo o corpo da criança, principalmente o cordão umbilical. Ele a levou rapidamente para dentro. E aí quem aparece? O perseguidor dele, o algoz dele, o implacável, que o perseguia por 30 anos. E começa esse diálogo aqui. O obsessor perguntou, que coisa é essa aí? Não é uma coisa, é uma criança e eu vou socorrê-la. Você ama essa coisa abjeta? Ainda não. Acabou de chegar, como vou amá-la? Isso tem um tempo. Será mesmo capaz de amar essa criança tão detestável e horrível? Detestável e horrível para o Senhor. Para mim ela é linda. Para mim essa criança é um presente de Deus. E nesse momento ele a abraçou mais fortemente e o espírito obsessor falou assim, essa coisa aí que você está em mãos, agora você provou realmente que você ama o ser humano. Essa coisa aí é minha mãe, reencarnada. E a partir de hoje eu vou ser o seu melhor amigo e o seu melhor ajudante aí na mansão do caminho. Então vejamos, cada um tem o seu caminho nesse objetivo maravilhoso que se chama reencontro, reencarnação, oportunidade divina para sermos felizes hoje, agora, aqui e agora. Que o Senhor nos abençoe.
Nós agradecemos ao companheiro Paulo José pelo estudo que ele trouxe para nós e vamos passar à segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodando na nossa cadeira, fechando os nossos olhos, lembrando que temos o anjo de guarda que está junto de nós, atento às nossas necessidades. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Que possam os mentores estarem junto dos médiuns, para que possamos receber os fluidos de que mais necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa esta hora, a hora do passe. A paz do Senhor Jesus esteja com todos nós nesta manhã de sábado. O estudo hoje do Evangelho vem nos falar sobre a prece. O que é a prece, senão a nossa conversa mais íntima com Deus e com nossos amigos espirituais? A eficácia da prece, ela está diretamente ligada ao nosso coração. A prece sempre é agradável a Deus quando ela é dita do nosso coração. Quando fazemos a nossa prece, elevamos o nosso pensamento e as nossas vibrações ao nível mais alto da espiritualidade. É como se nós fizéssemos uma ligação com o Pai e com os amigos espirituais. A eficácia da prece, ela vem nos mostrar a nossa maturidade, porque mesmo se nós não formos atendidos nos nossos pedidos, só pelo fato de nós elevarmos o nosso pensamento vibracional aos nossos amigos espirituais, este pensamento será um pensamento de harmonia, de tranquilidade, de paz, para enfrentarmos as nossas dificuldades. Na maioria das vezes, rogamos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que Ele nos dê força para que possamos prosseguir a nossa jornada terrena. A nossa vida no planeta Terra não é uma vida de felicidade e de alegrias, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Somos espíritos que temos débitos e créditos, mas que a nossa jornada aqui é muito maior para nós sanarmos os nossos débitos, avaliando cada vez o nosso pensamento, o nosso desejo, a nossa vontade, com a visão da reencarnação, conseguimos aprender e exemplificar muito mais vezes o ensinamento que Jesus veio trazer para cada um de nós. A doutrina espírita, ela nos tira a venda da ignorância e da imaturidade. Somos espíritos milenares, encarnados em um corpo perecível e temporário, aonde a verdadeira vida não é a vida no planeta Terra, mas sim a nossa vida no mundo espiritual. Estamos aqui
temporariamente encarnados nestes corpos. E se temos esta ferramenta da misericórdia de Deus, que ela nos proporciona, que é a prece, que é a ligação com o nosso Pai maior e a ligação com os nossos amigos espirituais, vamos utilizá-la, mas com consciência, com inteligência, com fé raciocinada, e não fazendo ligações tolas, ligações bobas, esperando um milagre, uma coisa que resolva os nossos problemas. Estamos aqui na Terra com um propósito, o propósito de nos melhorarmos, de evoluirmos, de crescermos, de vencermos o homem velho que existe dentro de cada um de nós, com o propósito de dominarmos as nossas más inclinações. A prece é a maior ferramenta que Deus e os espíritos amigos nos proporcionam para que possamos elevar o nosso pensamento ao Pai amantíssimo e rogar-lhe a sua bênção, o seu apoio e a sua misericórdia. Querido Jesus, cada hora todos nós com o nosso coração muito agradecido por tudo que recebemos na manhã de hoje, pelos esclarecimentos, pelo estudo trazido pelos nossos companheiros, por todas as palavras do nosso querido Jesus, do nosso mestre Allan Kardec. Nós só podemos agradecer, Senhor, e te pedir que nos dê sempre força, coragem, equilíbrio, para mantermos esse sentimento de paz que nos envolve nesse instante. Agradecemos, Senhor, aos guias espirituais da nossa casa, o nosso querido altivo, Antônio de Aquino, Dr. Herman, e toda a coluna de espíritos amorosos que aqui trabalham. Que possamos, Senhor, podermos estar sempre presentes à nossa casa querida, o nosso SEAP, a nossa casa de amor. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amorosos, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos a nossa manhã de estudos e passes. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Um excelente sábado para todos.